Cheguei! Como é que você está? Bem, muito bem. O tema da nossa palestra de hoje é o fracasso é uma vírgula. O fracasso é uma vírgula. Essa frase é maravilhosa. Não é minha. Bom dia, Thalita, Juliana. A frase não é minha, a frase é, salvo engano, Napoleão Hill. No Mais Esperto que o Diabo, ele falou essa frase. Então, assim, é muito interessante. E ela vale muito a reflexão, né? Eu fiz diversas anotações aqui para a gente conversar sobre o fracasso. Vou colocar o microfone para facilitar a transmissão. Tudo bem, Letícia? Bom, o fracasso é uma vírgula. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Fernanda, mas fracasso não é um ponto final? Porque quando eu falho, se eu falhar, a coisa acaba, né? Na verdade, dependendo da circunstância e da situação, sim, é um ponto final. Mas, via de regra, o fracasso é só uma vírgula. Ele é uma pausa. Na visão do autor, que é a visão que me deixou bem encantada, o fracasso ele é uma pausa. Sabe aquele tipo de pausa que você é forçado a fazer, como se fosse uma doença, que faz você encontrar aquele tempo que você imaginou que nunca tinha? Então, o fracasso ele é uma pausa. Nós estamos hoje no mês do advogado, né? Dia 11 de agosto agora é o dia do advogado. Eu vou fazer uma palestra na UAB de Francisco Morato sobre a arte de decidir, autoliderança, a arte de decidir, né? E vocês já estão convidados também, depois eu vou fazer a divulgação, estou aguardando o folder deles. Mas no mês do advogado, a gente trazer uma temática dessa para falar sobre fracasso, ela é bem disruptiva, porque a gente quer falar sobre sucesso. Todo mundo quer falar só sobre o que ganha, o que acerta, só sobre o que tem, né? E quando a gente, levando para o tema arte de decidir, é uma arte também você decidir como você quer encarar o seu fracasso. Porque o fracasso, ele faz parte da vida. A nossa vida, ela é tentativa e erro. Então, o fracasso faz parte da vida. Toda vez que você está vivendo a sua vida e, de repente, você fracassa de alguma forma, esse fracasso ele pode ser considerado a perda total do que você viveu, do que você experienciou, parece que você não serve para nada. Ou ele pode também ser encarado como algo que fez você ganhar, né? Que fez você ganhar experiência. No livro, para quem gosta da bibliografia, né? Então é legal. No livro Mindset, que é mentalidade, a autora, ela traz dois mindsets, né? Ela trabalha especificamente com dois mindsets. É a Carol Dweck. Ela trabalha com dois mindsets. O mindset de crescimento, ou seja, aquela pessoa que erra, que falha, mas que ela enxerga o erro, a falha dele como sendo algo palpável, como sendo uma oportunidade. No próprio livro ela fala isso, né? Que o fracasso, o erro é uma oportunidade para quem tem um mindset de crescimento. Quem tem um mindset o mindset fixo, que é aquela pessoa que eu nasci assim, eu sou assim, não vou mudar, essa é a minha opinião, eu tenho personalidade forte. Quem usa esse discurso, na verdade, ela está só demonstrando que ela tem um mindset fixo, ou seja, ela tem dificuldade de aceitar que a vida é uma impermanência.
que a vida muda o tempo inteiro. Então imagina essa pessoa agora na pandemia, né? Então para essa pessoa, por exemplo, o fracasso ele é o desastre, ele é o fim em si mesmo. Então eu errei, comecei a live agora, vocês viram, né? Eu comecei a live sem o microfone. Então quando eu começo a live sem o microfone, meu Deus, que horror! Vou para a live e isso vai estragar o meu espírito, né? Meu ânimo, meu estado, e aí eu não vou conseguir seguir em frente. E isso acontece, viu? Nas pequenas coisinhas a gente vai observando que isso se perfaz real. Nas pequenas coisinhas do dia a dia, você observa que tem pessoas que tropeçam numa pedra e quando chega no final do dia, aquela dor do dedo mindinho que ela tropeçou na pedra, o dedo mindinho para bater na quina dos móveis, né? Então aquela dor que ela sentiu lá, inexplicável, quando ela bateu o dedo mindinho na quina do móvel, ela tá sentindo, ela tá reverberando essa dor até o final do dia. E aí, quando a secretária falou bom dia, ela falou, só se for para você. Quando o filho ligou para falar, mãe, te amo, o que você quer? Fala logo que eu tô com pressa. Quando o marido falou, amor, como você está? Ah, como você acha que eu tô? Aí quando o cliente ligou para fazer uma pergunta, ai meu Deus, esse cliente chato de novo. E assim por diante, aí vai refletindo, né? Até o final do dia. Quando chega no final do dia, ela põe aquela mãozinha na cabeça e fala, não acredito. Esse dia foi insuportável. Mas ela não percebeu que ela se pôs no dia insuportável, que ela estava no dia insuportável. E aquela secretária que ouviu aquele só se for para você o bom dia, ela pode refletir isso no trato com os clientes daquela advogada. Então, quando o cliente liga e demora para fazer a pergunta, ela, ai tá, meu senhor, qual é a pergunta, afinal de contas? Ou, olha, meu senhor, a consulta é X e ela não tem horário até tal. Porque a secretária está refletindo o que ela vivencia todos os dias ali naquele ambiente. Veja, a advogada bateu o dedo mindinho na quina do móvel de manhã. Esse dedo mindinho causou uma dor insuportável, foi um pequeno fracasso. E aí esse pequeno fracasso reverberou em todas as relações que ela teve durante aquele dia inteiro. E essa reverberação, né, nas relações que ela teve no dia inteiro, também vão se multiplicando. Porque aquela secretária que falou para ela, olha, bom dia, e ela falou, blá! Aquela secretária vai ter relação com outras pessoas. E aquele marido que falou, meu amor, só para saber como você... Aquele marido vai ter relações com pessoas o dia inteiro. E aquele filho que ligou e falou, mãe, só para dizer que... Também vai ter relações com outras pessoas durante o dia inteiro. Silêncio, né? A pausa da Fer. Agora vamos pegar, a gente estava falando do mindset fixo, tá? Num exemplo banal, um exemplo bobinho. Para vocês enxergarem bem como que é grande a forma como a gente enxerga a nossa vida e como a gente conduz a nossa vida, tá? Agora vamos pegar o mindset de evolução, mindset de crescimento. Bati o meu dedinho. Bati. De manhã, sou advogada, bati meu dedinho de manhã. E aí doeu pra caramba. Ai, meu Deus, que dor. É que você solta aquele palavrão maior do mundo na hora, né? Você não importa, você solta aquele palavrão. Ui, bati meu dedinho. Mas eu tenho um mindset de crescimento. Então, imediatamente, o que meu cérebro faz? Como o meu cérebro, no mindset de crescimento, ele sempre enxerga o fracasso,
as perdas, as derrotas, como oportunidades? Como oportunidades. O que eu vou pensar imediatamente? Caramba, esse móvel aqui tá no lugar errado. Tem que mudar esse móvel. Se o móvel tá no lugar errado e a casa é minha, responsabilidade minha. Então aquela dor que doeu pra caramba, ela não vai doer mais. Por quê? Porque não é culpa. Veja, eu não falei culpa, eu falei responsabilidade. A responsabilidade é minha. Então eu falei culpa. Se eu tivesse falado culpa, eu ia ficar com dor pela dor física, que doeu meu dedinho pra caramba, e eu ia ficar com dor pela dor consciente. Porque, ai caramba, tá vendo? Eu faço tudo errado. Até o móvel eu coloquei no lugar errado. Entendeu? Eu ia ficar com duas dores. Aí tá errado. Então o que eu fiz? Coloquei o móvel no lugar errado. E aí eu posso imediatamente já mudar o móvel, ou se eu tenho um compromisso, eu vou sair pro meu compromisso. Quando eu voltar, aquele móvel vai estar lá, porque ele é um móvel, é parado, ele vai estar lá, eu vou pegar e vou mudar. Entendeu? Vou pegar e vou simplesmente mudar. Não dói. Porque não tem que doer. Então ele não dói. Ele não dói. Vamos ver o que vocês estão falando aqui, que as amigas se encontram na live e começam a bater papo. Por isso, a Juliana falou assim, por isso todo mundo tem cara de rico nas redes sociais, ninguém gosta de mostrar o fracasso. Exatamente, Juliana, aqui na rede social é assim, só glamour, né? Só glamour. Ó a cara de rico, só glamour. Por quê? Porque a rede social, na verdade, ela se tornou uma fuga. Tudo na vida, Juliana, todo mundo, tudo na vida a gente usa como a gente quer, né? Conforme nossos prismas, as nossas vidas, nossa mentalidade. A maioria das pessoas que estão aqui na rede social, elas querem um minuto de silêncio, sabe? Mas na verdade não é um minuto de silêncio, é um minuto de fuga. Elas querem assim, ai, meu dedo ainda tá doendo da quina, ai, minha vida tá uma droga, então, ai, meu Deus, que saco. Aí vai lá e entra na rede social pra fugir dos problemas. Ah, gente, problema liga a televisão. Pra que eu vou ter problema na rede social? Eu quero mais ver o esmalte da influencer, eu quero ver o cabelo do Janjão, eu quero ver a roupa da menina, eu quero ver isso. Sabe, você quer fugir, né? Então, assim, são poucas pessoas que vêm e falam, olha, aqui é real, aqui é verdade verdadeira. São poucas pessoas, né? Eu tenho aquela live sem filtro, aquela live é para trazer as pessoas para falarem da vida real, né? E assim, teve pessoas que eu convidei para aquela live que falaram, ah, tá, vamos ver um dia. Por quê? Porque não é uma live para falar assim, me fala como você é o melhor do mundo. Vem aqui me contar como é a sua vitória e o seu escritório maravilhoso e a sua carteira de clientes que é excepcional, entendeu? Não, eu quero que venha aqui gente real. Eu quero que venha aqui, principalmente no mês do advogado, eu quero que venha aqui advogado de verdade, falar qual que é a real. Qual que é quando você vai lá, faz um contrato de honorários e o seu cliente não te paga? Qual que é quando o seu cliente te liga às 10h30 da noite para te fazer uma pergunta nada a ver? Como que é quando o seu cliente não entrega toda a documentação e chega lá no dia da audiência, era aquela documentação que faria diferença? Entendeu? Como é quando você copiou e colou uma petição do Google e aquela petição estava errada? Como é? É isso que eu quero, né? Trazer para cá pessoas que digam a vida real, porque de mentirinha e de história para boi dormir, a gente tem um montão por aí, né? Montão, montão, montão. Aí depois falou assim, realmente algum estresse reflete no nosso dia inteiro e eu não olho mais o WhatsApp de manhã e nem intimação. Você sabe que tem bastante pessoas usando esse tipo de técnica de não abrir celular de manhã, de manter o silêncio, né, e manter a limpeza higiênica mental de manhã para poder organizar o dia para ser melhor. Eu vou
Eu vou fazer aqui um disclaimer, tá, Juliana? Você me perdoa. Mas observa se assim, sempre que eu vejo algo, eu sempre questiono, tá? Eu mesma faço o meu próprio advogado do diabo porque eu acho que é isso que faz a gente crescer. Eu quero que você observe como tem sido o seu dia depois. Se o seu dia para tarde tem sido muito pesado, muito difícil, petições e não sei o que, tá muito pesado, procura entender se você não tá só alongando, prolongando, não é prolongando, procura perceber se você não tá só empurrando com a barriga, sabe? Um problema que você vai ter que resolver depois. Então, por que dói tanto olhar o WhatsApp e e-mail de manhã e publicação de manhã? Por que dói tanto, né? Tem duas teorias, então. A primeira teoria é para higiene mesmo, mental, para fazer aquele meu minuto de silêncio, para poder respirar fundo. E eu decidi que a minha advocacia vai começar efetivamente à tarde. Beleza. Então não tem nada, você não está escondendo nada, não tem nada oculto, tá? Não tem nada. É só uma decisão e isso é perfeito. É uma rotina que você está implementando e deve implementar mesmo porque te faz bem. A segunda questão é que a pessoa às vezes começa a postergar, sabe? Começa a empurrar como se isso solucionasse. Mas na verdade a gente chama isso de sabotador esquivo. Ele vai fugindo o tempo inteiro daquilo que não está fazendo bem para ele. Então ele tem a sensação de que está resolvendo, mas no fundo ele só está afastando, sabe? Tipo, tira daqui, né? De alguma forma. Então procura observar. Se for o primeiro caso, não, eu decidi, me sinto melhor, de manhã eu tenho uma rotina super boa e não sei o que, aí beleza, continua, tá? Se não, fala, Fernanda, vixe, eu tava realmente à tarde, pra mim eu morria, e aí eu ficava trabalhando até 1h da manhã. Então, aí rever por que você morria à tarde, sabe? O que tava tão ruim? Aí você começa a se perguntar e a achar as respostas também, tá bom? Estava sendo tóxico olhar o celular nas primeiras horas do dia. Então, sair de grupos que não estão agregando. A gente sabe que tem alguns grupos que são inúteis, mas a gente tem que ficar ali só para, né, fazer um social. Isso aí eu sei. Eu sei exatamente o que você está falando, porque realmente tem grupo que eu só fico para fazer um social e mesmo assim me enche o saco. E olha, apesar que eu não olho nada, mas enche os pacovar, né? Além da memória do celular, ainda enche o saco. Mas enfim, se não for isso, tá? Respeita então. Que bom que você está respeitando a sua higiene mental e já decidiu que essas coisas tontas só vão ser vistas à tarde. Então, beleza, perfeito, tá bom? Eu não posso falar com o Michael de manhã. Porque ele é temperamental, é isso? Ele não gosta de falar de manhã, ele é mal-humorado de manhã? Eu tenho que acordar em outra casa. Nossa Senhora. Então, isso acontece, né? Às vezes tem tem um coach que eu sigo e ele é todo, né? Eu sou elétrica, ele é 420. Eu sou 220, ele é 420. E aí, assim, ele cismou que todos os dias ele posta a cama dele feita de manhã. Aí eu fico pensando na coitada da mulher, entendeu? Porque, tipo assim, eu entendo, né? Você tá querendo mostrar pelo exemplo que o ideal é você acordar e arrumar sua cama, porque teoricamente, se você arruma sua cama, você arruma sua vida. Teoricamente, né? Porque tem pessoas que falam, não, eu tenho como pagar quem arruma minha cama, eu não vou perder 5 minutos arrumando minha cama se eu posso, nesses 5 minutos, fazer uma massagem no meu corpo. Por exemplo, num banho mais prolongado, né? Então você percebe que é tudo uma questão de decisão. Mas eu fico pensando na mulher dele, porque todo dia, assim, daquele horário, a cama dele tá arrumada. E assim, tipo, e a mulher, né? Será que ela não tem direito de ficar mais 5 minutos? E o dia que ela quer ficar 5 minutos na cama, sabe? Ele criou tipo uma obrigação de mostrar todos os dias a cama dele arrumada, feitinha naquele horário. Mas e a mulher que é uma outra pessoa, que mora com ele, que ama ele, que é casada, sabe?
como fica? Então, às vezes a gente cria essas rotinas, né, meio estranhas, meio decididas para nós, que é maravilhosa para nós, mas a gente está casado, né? Então a gente tem que olhar o outro. E eu já falei aqui numa outra live que assim, casamento é concessão e flexibilidade, né? Concessão e decisão. Então eu vou, o tanto que eu decido é o tanto que eu concedo. Porque se eu não for flexível, eu vou casar comigo mesma e não vou casar com o outro, sabe? Porque o outro tem vontade diferente de mim. Se não tiver vontade diferente de mim, então eu tô casada comigo mesma. É estranho, né? É estranho. Isso não é alma gêmea, isso é... Sei lá, ninguém evolui no casamento porque as pessoas são exatamente iguais, né? Ela precisa ter uma diferença, sabe? Pra ter esse tchan. Não é pra ser o oposto não, mas tem que ter, sabe? Então, poxa, nenhum dia a pessoa quer ficar 5 minutinhos a mais na cama, nenhum, sei lá. Eu acho estranho. Então eu fiz esse parêntese só porque ela falou que tem que acordar, né? Acorda correndo, porque senão dá errado e não sei o que, é verdade. Oi, Silvia. Eu tenho 1 tonelada de grupos e não consigo dar conta. Pois é, mas já dei uma peneirada, porém não consigo interagir. Ô, Silvia, você sabe, né, que a gente tem aqueles grupos que a gente tem, assim... eu já cometi umas gafes nos grupos, que era assim... Eu entrava no grupo e aí eu via, como eu sou muito impaciente, né, sou inquieta, eu entrava no grupo, aí eu via a mensagem que aparecia ali pra mim, a primeira. Aí eu já entrei uma vez e tava uma piada. Aí eu vi aquela piada, achei engraçadinha, quis ser a legal do grupo, aí respondi a piada. Mas só que assim, tinha mais de 100 mensagens e eu não vi, não olhei. Assim, erro meu total, tá? Não vi, não olhei, só respondi aquela piada que abriu. Sabe quando você abre o grupo, tem muita mensagem e tem a primeira mensagem? Só respondi aquela e tinha 100 mensagens lá pra baixo. Aí minha resposta ficou onde? Lá por último. Quando eu vi um silêncio no grupo, que assim, ninguém interagiu com a minha resposta, nossa, a piada foi tão legalzinha, a minha resposta também foi legalzinha. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, mas minha resposta foi tão bonitinha, por que ninguém deu um kkk? Por que ninguém falou nada? Que estranho. Quando eu olhei, tinha rolado uma briga, mas uma briga que assim, meu, que é isso? Eu falei, Jesus, se tivesse pessoalmente ia rolado sangue, sabe? Tipo uma briga de um barraco total. Eu falei, caramba, gente, que vergonha, porque assim, eu não posso nem me explicar aqui, né? Porque se eu for me explicar, acho que eu pioro a situação. Então vamos deixar retardada mesmo, eu louca da história, então, do grupo, tá bom. Aí eu não falei mais nada, sabe? Tipo, eu fiquei quieta, aí eu peguei um trauma disso, que hoje eu olho tudo, né, antes de responder. Ou então eu nem olho nada, eu só apago, tá? Porque realmente tem grupos que você vê que assim, você só tá ali pelo social, porque realmente não te agregam absolutamente nada, né? É complicado. Mas acontece, isso acontece. Coisas da Fernanda, né? Então, assim, eu falei pra vocês sobre o livro Mindset, e agora eu vou falar pra vocês sobre o livro Essencialismo. E o livro Essencialismo é aquele livro que faz você parar para fazer isso, respirar. O livro Essencialismo, ele faz você parar de encher sua mochila. Você vai fazer uma viagem de um final de semana. Eu já fiz isso, tá? Viagem de um final de semana que eu levei a minha casa inteira. Difícil de carregar, pesado pra caramba, incômodo, e eu fui de carona nesse dia. Então, assim, incômodo em dupla, porque você fica com vergonha da dupla, né? Do grupo ali que você tá indo. Assim, péssimo, não precisava daquilo, sabe? Mas eu fiz. Então, depois disso eu aprendi, hoje eu só levo o necessário. Quando você lê o livro Essencialismo, você vê o quanto a gente traz essas bagagens da nossa vida, sabe? Dos nossos comportamentos, esses excessos de comportamento, excesso de pensamento, excesso de não atitude, excesso de atitude, excesso de atitude e excesso de omissão. A gente percebe como é que está a nossa vida ali.
Porque a gente vê que a gente está carregando tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, e não havia necessidade de carregar tanto. Você não é um camelo, sabe? Que precisa armazenar as coisas. Você não precisa armazenar água, né? Enfim. Você não precisa armazenar água. Você pode carregar o suficiente, sabe? Então, assim, para de ficar armazenando coisas. Essa pandemia, por exemplo, ela trouxe o obeso intelectual, né? Mas não é o obeso intelectual porque nossa capacidade de absorção é pequena e aí infla. Não. É o obeso intelectual porque ele aprende tanto, ele vira o aprendedor. Ele aprende tanto, aprende tanto, aprende tanto que ele não sabe nem o que fazer com essa aprendizagem toda. Ele não sabe o que fazer com esse conteúdo todo. Ele não sabe o que fazer com essa informação toda que ele está engolindo, sabe? Ele não consegue enxergar como ele pode conduzir isso, como ele pode fazer a vida dele para frente. Ele não consegue, ele simplesmente não consegue enxergar isso. Então, quando a gente fala sobre o essencialismo, a gente está falando justamente dessa questão. Eu preciso identificar onde está o ponto de atrito. Por que eu falhei, né? E aí, a partir daqui do porquê eu falhei, eu não vou ficar inventando teorias e mais teorias e mais teorias e mais teorias e aumentando a minha bagagem de frustração. O erro é só esse, é pontual. O erro é pontual. Toda vez que você tem um erro que é pontual, você consegue resolver e passar adiante. Se você errou e aí depois em seguida você errou de novo, depois em seguida você errou de novo, depois em seguida você errou de novo, você não olhou nenhum desses erros. Você só foi errando, errando, errando e fazendo, errando e fazendo, errando e fazendo, errando e fazendo. Hoje no mundo a gente precisa errar mais rápido e olhar mais rápido. Errar mais rápido e olhar mais rápido. Então o que eu errei? Errei X. Então eu vou parar e vou olhar. O que eu fiz? Eu fiz Y. Então eu vou parar e vou olhar. Quanto mais rápido você errar, parar e olhar o seu erro, mais rápido você tem chance de acertar. Mais rápido você tem chance de melhorar a sua performance. Sim? Então veja, errei, agora eu vou consertar. Errei, eu vou consertar de novo. Errei de novo, eu vou consertar de novo. E assim por diante. Toda vez que você começa a consertar, o que acontece? A pessoa tem a chance de melhorar. A pessoa tem a chance de aperfeiçoar. Toda vez que você errou, vai lá e se permite consertar, enxergar o erro sem... Você vai enxergar o erro sem... como é que a gente pode chamar? Você vai olhar o seu erro sem o peso da culpa, sabe? Sem o peso do flagelo, da chibatada. Não. Você vai olhar o seu erro e vai falar assim, olha, o que eu poderia ter feito diferente aqui? Essa é uma pergunta poderosa. Essa é uma pergunta de coaching, por exemplo, né? O que você poderia ter feito de diferente para ter um resultado que você queria? Você fez algo, errou. Nesse erro aqui, ele não chegou no resultado que você queria. O que você poderia fazer para ter o resultado certo? Para ter o resultado adequado? O que estava no seu alcance fazer para ter um resultado esperado, um resultado que te satisfizesse, um resultado que te deixasse melhor? O que você poderia fazer? É isso que você precisa começar a rever dentro das suas atividades. Começar a rever dentro da sua vida. Começar a rever no seu dia a dia. É isso. Porque se você conseguir rever na sua vida, rever no seu dia a dia, você vai ter a chance de resolver. Você vai ter a chance de mudar, né? De aperfeiçoar. Entendeu? Então, vamos lá. Identifiquei aquele erro. Aí eu pego e começo a observar assim. Se eu pegar esse erro e ficar fixa olhando para o erro, a minha tendência é não resolver. Agora, por outro lado, se eu pegar esse erro e fizer essa pergunta,
o que eu poderia ter feito diferente? A minha tendência é deixar esse erro para baixo e seguir daqui para frente. Eu não vou fingir que o erro não aconteceu, porque ele aconteceu e faz parte de mim agora, né? Foi algo que eu poderia ter evitado, mas não é necessariamente assim eu poderia ter evitado, porque você não tinha todas as ferramentas antes, né? Você não sabia todas as circunstâncias antes, todas as informações antes. Então, errar, todo mundo vai errar em algum momento, né? Então, assim, não sabia. Então, ok, agora eu sei. Então, agora que eu sei, o que eu posso fazer de diferente para as próximas vezes? Porque essa circunstância vai aparecer em algum outro momento. Então, o que eu posso fazer nas próximas vezes para não cometer esse mesmo erro? Aí você começa a decidir, começa a vislumbrar oportunidades e possibilidades. Se você enxergar oportunidades e possibilidades, você começa a construir um mindset, né? Uma mentalidade melhor, mais para frente. Uma mentalidade que faz a sua percepção de mundo, sua percepção de vida melhorar. Assim você consegue ir para frente, assim você consegue se permitir ousar mais. Muitas pessoas travam, param de ousar porque elas erraram. Então eu fiz um vídeo, por exemplo, os meus vídeos, né? Eu sou extremamente expressiva. E a minha irmã vive falando, Fernanda, mas você regala muito o olho. Né? Você fala muito, você regala o olho. Eu falo, gente, eu tenho expressão. Então, assim, eu falo pra ela, eu tenho expressão. Quando a gente fala... Eu, por exemplo, não gosto de conversar com uma pessoa que ela é linear. Sabe, as pessoas frias? Eu me dou bem com as pessoas frias. Mas eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que, assim, não expressam emoção, sabe? Eu tenho dificuldade. Então a pessoa ela é linear, ela assim não expressa emoção. O bom dela, o maravilhoso dela é legal, entendeu? O maravilhoso dela é legal. Quando ela fala esse legal, para ela é maravilhoso, né? Quando eu falo maravilhoso, é maravilhoso, entendeu? Então assim as pessoas quentes e frias, né? Então eu sou uma pessoa quente, então o que eu falo? Como é que eu falo? Eu falo maravilhoso! Eu preciso exprimir, eu preciso expressar, eu preciso. Vou falar maravilhoso assim em todo lugar? Óbvio que não. Quando eu estiver numa audiência, numa sustentação oral, eu vou conter um pouco mais, né? A minha expressividade, eu vou conter um pouco mais. Mas enquanto eu tô num vídeo, enquanto eu tô numa live, eu vou arregalar o olho, eu vou mostrar a expressão. Faz parte. E isso, quando eu ouço dela, não me atinge tanto. Me atinge porque, poxa, eu queria ouvir que eu tô linda, não queria ouvir que eu tô arregalando o olho, sabe? Mas, ao mesmo tempo, como eu tô tranquila comigo e como eu sei que isso é necessário, porque faz parte da minha característica, eu aceito e continuo. Aí eu vou gravar os meus outros vídeos, fazer menos olho ou mais olho, não sei, depende do meu ânimo, mas eu vou gravar os meus outros vídeos. Mas e você, que tá às vezes com a autoestima baixa, às vezes tá com um sinão na cabeça, às vezes está com uma dúvida, às vezes está, sabe, não está tão preparada. E você? Você ouve uma referência dessa? E ontem, na palestra de ontem, a gente falou muito sobre interferências, né? Sobre ruídos. Você ouve uma fala dessas, você emudece. Você não faz mais vídeo. Por quê? Você não quer ser a pessoa do olhão regalado, sabe? Então você para, né? Então você para. E isso faz com que você tenha essas travas que fazem com que você não ande para frente. Toda vez que você não andar para frente, sabe o que acontece? Você fica parado. Se você não tá andando para frente, você tá parado. E o mundo tá andando ao seu redor. O mundo tá girando ao seu redor, mas você continua parado. Aí entra aquela pessoa do mindset fixo, né? Então, assim, qual que é essa pessoa? Ai, mas eu queria uma oportunidade e ninguém me deu uma oportunidade. Lógico que não. Lógico que não. Você não foi buscar. Você foi na entrevista, perguntaram o que você estava achando da pandemia.
você só elencou coisas ruins e péssimas e não sei o quê, não tem como elencar coisas boas, né? Numa catástrofe. Mas tem como elencar as coisas que, assim, não são tão ruins, sabe? Então, tudo é o seu campo de visão. Eu falei aqui, nessa pandemia se revelaram os obesos mentais, os obesos intelectuais, né? Nessa pandemia se revelaram talentos. Então a gente tem dois lados, sabe? Aquela pessoa que ficou ingerindo lives e conteúdo e conhecimento, e porque fez esse curso, comprou aquele curso, nunca se ganhou tanto dinheiro vendendo cursos do que se ganhou agora. Nunca se ganhou tanto dinheiro vendendo cursos na educação online do que se ganhou agora. Todo mundo tá aqui vendendo curso. Inclusive eu, tá? Então compra meu curso, por favor. Enfim, nunca se vendeu tanto curso como agora. Então, assim, a pessoa tá lá comendo. Mas quanto desse comer ela tá digerindo? Quanto desse comer ela tá colocando no mundo? Quanto desse comer ela tá aprofundando? Quanto desse comer ela tá fazendo algo que seja rentável para ela? Sabe? Então ela não tá mais parada em si mesma, ela tá andando. Ela tá andando. Andando pra rua sem máscara? Não. Ela tá andando dentro da casa dela, fazendo as atividades que precisam ser feitas. Entendeu? Então ela se matriculou na jornada da advocacia, que tá com inscrições abertas, gratuitas, né? Ela aplicou os exercícios que estão lá na jornada, ela aplicou os exercícios que a gente está trazendo aqui nas lives, porque toda live eu te dou uma tarefa, uma atividade ou uma pergunta que faz você refletir. Hoje a pergunta foi: o que você poderia fazer diferente do que você fez? Essa pergunta, a pessoa paga um processo de coach inteiro para receber essa pergunta, porque essa pergunta é que vai ser o divisor de águas entre o que ela faz de bom e o que ela faz de ruim. Essa pergunta. Então imagina que agora você recebeu R$2.000, né? Um processo de coach comum aí, R$2.000. Imagina que você recebeu R$2.000 agora. E aí? Entendeu? Tem gente que vai pegar esses R$2.000 e vai amassar e jogar fora. Tem gente que vai pegar esses R$2.000, vai olhar e falar: nossa, ganhei uma grana agora, gente, vou arrebentar. Porque essa pergunta muda o jogo. Ela muda, entendeu? É a pergunta de 1 milhão, é a pergunta da sua vida. O que você poderia ter feito diferente? Eu poderia, por exemplo, quando eu ler um livro, eu posso aplicar. Então fazer as lives, eu vou colocar o conteúdo do livro aqui. Porque eu tô lendo mais na pandemia, eu não tô saindo, perdi meu samba, então eu tenho que ler. Entendeu? Então eu vou ler só pra ficar, como eu sou intelectual? Não, pra mim, eu vou morrer em mim mesmo com conhecimento? Não, eu vou extravasar. Eu vou aplicar o conhecimento. Então, tanto eu venho aplicar para passar para você, como eu venho aplicar para implementar na minha vida. Porque eu tive uma evolução pessoal grande durante essa pandemia. Uma evolução pessoal muito grande, sabe? Pessoal, de intelectual, de consciência, de maturidade, grande nessa pandemia, né? Não foi fácil, mas foi uma evolução necessária, que há tempos eu estava postergando para ter. E eu consegui. Juliana, um dia eu vou levar você no samba, você vai ver o que é o samba. Então assim, percebe como a gente tem essa noção de como a gente está usando aquilo que o mundo está dando pra gente. Eu falei tudo isso porque eu peguei aquele advogado que está parado em si mesmo, foi para entrevista e aí falou: o que você fez nessa pandemia? Foi terrível, eu não consegui fazer nada. Mas peraí, gente, são 4 meses já que a gente está parado, como assim não conseguiu fazer nada? Sabe? Eu vou revelar vou revelar o que aconteceu comigo, tá? No primeiro mês da pandemia, eu vim com gasto total. Março, gasto total. Por quê? Porque eu já estava com tudo planejado, eu já estava com tudo desenhado, então para mim ficou muito fácil, para mim foi muito conveniente quando tudo parou, porque eu já não tinha mais prazo para correr, para me preocupar, a advocacia já estava tranquila,
Inclusive, eu recusei vários clientes particulares, vários, assim, recusei, passei para colegas e tudo mais, porque eu pude fazer isso, né? Eu já estava com as coisas planejadas, eu pude me dar esse luxo. Março, abril, gás total, porque já estava tudo planejado, eu já fui arquitetando e fazendo, arquitetando e fazendo. Maio, eu já comecei a ficar, meu Deus, eu estava acordando às 6, trabalhando das 6 da manhã até 1h, 1h30, indo almoçar, fazendo meu almoço, indo almoçar, quando dava 3, 5 horas não tinha feito nada, 6 horas, nada, às 7 horas eu voltava a trabalhar, aí começava a trabalhar até 1h da manhã, aí eu fiquei meio maluca, entendeu? Então, maio eu fiquei meio estranha, fiquei totalmente estranha, sabe? Com o parado da sociedade, com não ter para onde ir, não ter o que fazer, com eu já tinha feito tudo que eu tinha me programado, então eu tinha que me redesenhar de novo. Eu fiquei estranha. E olha que a jornada da advocacia ela foi gravada em março. Ela foi gravada e postada em março. Então, assim, eu fiz a jornada, eu assisti a jornada depois para ver como estava, e eu travei, entendeu? Quando foi em maio, eu travei. E aí eu comecei a falar, não, mas peraí, alguma coisa tá errada. Aí eu comecei a me observar mais. Porque como a gente tá aqui no nosso dia a dia, e como tem mais trabalho, né? Quando você tá parado, você acaba tendo mais trabalho, ou mais cobrança, autocobrança, não sei. Aí eu comecei a me olhar, me cobrar mais, não sei o quê. Aí eu comecei a falar, meu Deus, tá estranho. Aí quando foi junho, eu nasci das cinzas. Aí comecei a fazer os meus projetos novos, aí renovei todos os meus projetos e comecei a fazer tudo de novo. Entendeu? Então hoje eu tô mais tranquila, inclusive com o meu período ocioso, porque hoje eu fico pelo menos umas 3, 4 horas sem fazer absolutamente nada. Nada que eu diga assim, cuidando das sobrinhas, agora, né, eu assumi meio que pôr as sobrinhas para ler, pôr as sobrinhas para fazer exercício, meditação. Então, como eu tenho dificuldade de fazer meditação sozinha, eu meio que tô pondo elas para brincar, então a gente brinca e faz meio que uma meditação. Não é nada sério, mas assim, eu tô me permitindo essa ociosidade, né, essa parada. Eu tô me permitindo isso. Coisas que eu me permitia antes, que é o meu ócio criativo, eu me permitia antes da pandemia. Mas depois da pandemia eu fiquei numa alta performance, assim, muito gigante. E aí, de repente, do nada, parece caiu, sabe? E aí eu comecei a travar. Parei. Fiquei uma semana sem sair da cama, sem fazer nada. E aí eu tô em luto, né? Faz 1 ano que minha mãe morreu. Então, assim, é muito fácil eu pegar esse luto e usar como pretexto. Falar, não, porque estou sofrendo pela minha mãe. De fato, o sofrimento é tamanho e é gigante, é todo dia que eu sofro, mas todo dia eu aprendo a levantar e seguir, todo dia eu aprendo eu entendo que faz parte, sabe? O que eu posso fazer melhor hoje? Eu faço essa pergunta todo dia, o que eu posso fazer melhor hoje? Ok, então eu já sofri um pouquinho, agora eu vou levantar e vou fazer o que preciso fazer, entendeu? Porque o sofrimento tá, né? Eu perdi a mulher mais importante da minha vida, isso é fato, então é normal sofrer. E não é vergonhoso, não é temerário. O único problema é quando esse sofrimento ele vira ele vira a minha muleta para não fazer o que eu tenho que fazer. Aí eu preciso de procurar ajuda, entendeu? Então, se o seu sofrimento, seja qualquer esfera, tá? Ele te trava de tal forma que você não consegue fazer o que precisa fazer, então aí você precisa procurar ajuda. Entendeu? Então, quando eu comecei a perceber que estava muito pesado, eu comecei a levantar. Falei, não. Não é isso que eu ensino, então não é isso que eu posso viver, né? Quem me acompanha há muito tempo sabe que meu maior temor na vida é ser hipócrita. Meu maior temor na vida é ser hipócrita. Então, eu não posso falar de autoliderança se eu não consigo gerir as minhas próprias emoções, meus próprios sentimentos. E gerir não é controlar, tá? Porque eu não tô aqui para ficar controlando e nem ensinar você a controlar os seus sentimentos. A sua impulsividade talvez, mas seus sentimentos é para sentir. Sentimento é para sentir. Tá com raiva? Sente raiva. Mas não vai ter o sequestro emocional. Entendeu? Você não vai ter o sequestro emocional. Nossa, matei porque tava com raiva. Não, eu tô com raiva.
Eu vou resolver o que precisa ser resolvido agora, depois eu vou lá, vou correr, vou lutar, vou extravasar essa raiva. Vou escrever, para isso que serve a escrita terapêutica. Eu vou escrever, porque eu tô com raiva. Então, olha, fiquei com raiva do cliente assim, assim, assado, porque fez isso, e eu fiquei com muito ódio e não sei o quê. Vou ligar para uma amiga, vou ligar para o CVV. Quem não sabe, eu fui voluntária do CVV quando eu tinha 18 anos. E lá eu aprendi a verdadeira escuta ativa, a verdadeira comunicação não violenta. Eu recomendo, quem puder fazer o curso, pelo menos do CVV, é utilidade pública, né? Tem que fazer. CVV é vida, né? Então, assim, ali eu aprendi, com 18 anos, o que é escutativa, o que é realmente você enxergar o outro. Enxergar o outro. Comunicação não violenta, ali eu aprendi. Entendeu? Não julgamento, ali eu aprendi. Ali eu aprendi, é uma lição de vida, né? Uma lição de vida. O curso é sensacional e a experiência de você ajudar o próximo, né? Ouvir o próximo sem julgamento e sem emitir sua opinião, porque ninguém tá ali por causa da sua opinião, eles querem ali só um ouvido, sabe? Ali eu aprendi. Então, eu aprendi a usar minhas ferramentas emocionais, não é para fugir das ferramentas emocionais, porque tem gente que distorce. Então, eu sei autoliderança, então a partir de agora eu passo Mona Lisa em qualquer coisa. Opa, bati o dedinho na quina do móvel. Ai, ai. Não, bati o dedinho na quina do móvel, doeu. Doeu, caramba! Eu vou fingir que não? Não, eu vou sentir a dor. Mas eu não vou parar na dor. A dor não vai chegar lá. A dor não vai chegar lá no final do dia, aquela dor do início do dia. Ela não vai respingar nas minhas relações diárias. A minha secretária não tem nada a ver com isso, meu filho não tem nada a ver com isso, meu marido não tem nada a ver com isso, meu cliente não tem nada a ver com isso. E vou aprender a separar o joio do trigo. Vou aprender a separar. É isso que é autoliderança. Entendeu? Então, quando a gente fala de gestão da emoção, não é para você ficar ali gestor. Porque eu estou gerindo minhas emoções. Não, emoção é para sentir. Sentimento é para sentir. Mas é para você administrar o seu comportamento para que no momento apropriado você sinta o sentimento adequado. Porque senão ele arruma um jeito de extravasar em você. Câncer, mioma, gastrite, úlcera, refluxo. Refluxo geralmente são aquelas palavras que você não consegue dizer. Quem tem muito refluxo é aquela pessoa que engole seco e nunca fala. Quando ela aprende a falar, é incrível como o refluxo some. Né? Queda de cabelo, gastrite, úlcera. A pessoa passa raiva e fica engolindo a raiva. É úlcera, né? Quando ela aprende a falar, quando ela aprende a extravasar, aí pode ser escrever, a escrita terapêutica, pode ser passar por uma sessão de terapia, ir no psicólogo, psiquiatra, tomar um remédio por um tempo. Tem gente que é receoso de tomar remédio, eu sou uma dessas, né? Mas se for necessário por um tempo, é necessário. Toma, acabou. Entendeu? Toma, acabou. Depois para. Combina com o seu médico. Médico, eu tenho medo, eu não quero ficar viciada nisso aqui. Então vamos combinar, eu vou tomar tal tanto, depois você vai me desmamar, porque tem um desmame, né? Aí ele vai te ensinar, te ajudar, acabou, entendeu? Faz o que tem que fazer, faz o que tem que fazer. Isso é autoliderança. Isso é autoliderança. E as pessoas negligenciam isso, porque elas acham que, não, eu tô passando pela vida tranquila, tranquilíssima. Tá passando tão tranquila que sua vida tá um caos e você não tá percebendo. Você tá passando tão tranquila que você podia ser uma potência, você podia ter um resultado lá nas alturas, você tem um resultado mediano e você não percebe que você tem um resultado mediano pelo que você poderia ser. Só porque você não quer confrontar o que tá te travando.
Só porque você não quer confrontar que o fracasso que você teve lá atrás, ele não é para te paralisar e você nunca mais tentar fazer aquilo. Talvez nunca mais tentar fazer daquela única forma que você fez que teve aquela falha. Talvez. Por isso eu estou cuidando da saúde mental, como é importante. É exatamente isso. É por isso, se você estiver cuidando da sua saúde mental, Juliana, você já está anos-luz de muitos advogados por aí. A advocacia ela enlouquece, gente. A advocacia enlouquece porque você está diante dos problemas dos outros. Ó como um advogado é maluco, né? A gente pega o problema do outro para resolver e aí a gente não resolve os nossos. E como é fácil, né, olhar os problemas dos outros, não porque eu estou resolvendo, eu sou a melhor advogada. Aí você resolve o problema de todo mundo quando você chega em casa para dormir. É um caos, um barulho na sua cabeça, você não dorme. Entendeu? Por quê? Porque você, né? Então, assim, tem que cuidar de si, tem que cuidar de si. E essa pandemia, ela revelou as pessoas que já estavam com a tendência, né? As pessoas que estavam com a tendência, já, ela revelou. Talvez essa minha travada de maio para junho, talvez essa minha travada de maio para junho, talvez ela fosse acontecer oficialmente em setembro e outubro. Porque no barulho, né, na agitação, eu já tinha bastante palestra, eu tinha bastante palestra física já marcada em outros estados e tudo mais. Então, assim, talvez ela fosse aparecer, ela ia aparecer, tá? Só para você saber. Essa travada que eu dei em maio e junho, ela ia aparecer de alguma forma. Mas como eu ia estar no ruído, né? Eu ia estar no pique, eu ia estar no calor, talvez ela fosse aparecer lá em setembro e outubro. Pro ano que vem até, tá? Porque minha vida estava muito agitada e quanto mais você faz, mais coisa acontece. Mas talvez não, talvez tivesse me paralisado antes. Entendeu? Talvez tivesse me paralisado antes. Então olha para você agora e observa o quanto que esse fracasso que você tem, que aí pode ser uma perda, pode ser uma falha, pode ser um erro, o quanto isso te podou, o quanto isso tem te podado, o quanto isso tem te travado para você não realizar o que você pode realizar, o que você precisa realizar. Observa agora, entendeu? Observa. E se você errou ou falhou, como eu posso fazer diferente isso? Não desistir do seu sonho, não desistir daquilo que você quer, mas fazer diferente isso. Como é que eu posso fazer isso diferente a partir de agora? Como eu posso? Como é que eu faço isso diferente a partir de agora? Como? Decide olhar, coloca a luz, sabe? Tudo que a gente foca expande. Coloca luz nesse fracasso que você teve, o último fracasso que você teve, luz em como você reagiu e o que você poderia ter feito diferente. Não luz na dor, não luz no que falaram, é você com você. Então, como você reagiu e como você poderia fazer diferente. Só. Colocou luz ali, resolve, entendeu? Aí, eu poderia, arruma 3 soluções, 3. Eu poderia fazer assim, tá, mas e se esse também desse errado? Eu ia fazer assim, e se esse também desse errado? Eu ia fazer assado. Coloca 3 soluções. Colocou as 3? Agora, se eu fizesse assim, qual seria meu comportamento se errar? Se eu fizesse assim, qual seria meu comportamento se eu errar? Se eu fizesse assim, qual seria meu comportamento se eu errar? Entendeu? Então, assim, coloca luz na solução, na oportunidade, na possibilidade de mudar, na possibilidade de melhorar. Não na perda, na derrota, na tristeza, no sentir, no gozar da dor. Não. É no daqui para frente, daqui para depois, daqui para depois. Daqui para depois, como é que vai ser? Aí você olha e decide fazer diferente. Olha e decide fazer diferente. Entendeu? Simples, não fácil.
Se fosse fácil, a gente teria todo mundo bem resolvido na vida, milionário. Não é fácil, entendeu? Não é todo mundo que tá pronto para pagar o preço. Eu pude parar maio, praticamente, e junho, né? Eu pude parar. Eu pude financeiramente, emocionalmente, eu pude me dar esse luxo. Mas tem gente que não pode, entendeu? Tem gente que não pode. E aí, se não pode? Aí tem que resolver aos pouquinhos. Talvez não parar 100%, talvez parar menos. Para um pouquinho. A Juliana agora tá só de manhã, né? Que você não olha o WhatsApp nem nada. Então, ela tá parando aos pouquinhos. Então, ó, de manhã eu tô me dando esse luxo, eu tô me permitindo não olhar o WhatsApp de manhã. Simples, simples. A gente faz um problema pequeno e um problema enorme na nossa cabeça, isso adoece. É aquele negocinho assim, é o bicho-papão. Lembra quando a gente fez aquela aula de medo, né? Você tem medo do quê? É o bicho-papão. O bicho-papão, ele tá onde? Na nossa cabeça. Aí a gente cresce e fica adulto, o nosso bicho-papão é assim, ai, vão pensar de mim, vão falar de mim, vão agir de mim. Ah, mas tão rindo de mim. Ah, mas não sei o que de mim, né? É o bicho-papão. É só a continuação do bicho-papão mais gourmetizado, né? Então a gente gourmetizou o bicho-papão. Entendeu? Lá no Telegram eu vou fazer agora um áudio falando sobre as nossas falhas e erros, tá? Então quem não tá lá, corre, se inscreve, tá na bio, tá lá escrito Telegram, porque aí eu vou levar vocês a refletir sobre como nasce essa preocupação e esse temor das falhas e dos erros, né? Por que nasce isso e por que trava tanto a gente? É complicado, mas é possível sanar, tá? Toda vez que a gente quer melhorar as coisas, que a gente quer resolver as coisas, a gente consegue, tá bom? Então, obrigada, Lana, Rosana, Juliana, Romilda, Adriana, Edmilson, Clécio. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui, Letícia, Luzia, Sabrina, o Renato, a Divina, a Silvia. Obrigada a todos, César, obrigada a todos. Se inscrevam na Jornada da Advocacia e Fernanda Ferreira na Jornada da Advocacia. Reverbera comigo. Obrigada! Tchau.